Olá, eu sou Tássia Costa, sou enfermeira acupunturista e antes de mais nada, eu quero convidar você que está aí me assistindo a se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que querem aprender um pouco mais sobre medicina chinesa. Toda semana tem vídeo novo aqui e se você quer aprender mais sobre essa área, aqui é o seu lugar. Então, essa semana eu quero dar continuidade ao assunto que eu falei com vocês na semana passada, a teoria do Yin e do Yang. E conforme eu prometido, eu prometi para vocês, eu vim trazer aqui hoje, nessa aula mais específica, sobre as características do paciente Yin. Como eu disse, né, gente, não existe só um paciente Yin ou só um paciente Yang. A teoria, como a própria teoria do Yin e Yang diz, a gente precisa desses dois elementos para que o nosso corpo sobreviva, para que o nosso corpo consiga desenvolver suas funções normais. Mas existem alguns pacientes que o Yin ou Yang sobressai mais sobre eles. E é isso que eu quero falar com você. Então, esse paciente com característica Yin, geralmente é um paciente mais idoso, né? São pacientes que têm síndromes relacionadas ao frio. Então, são pacientes que demonstram para você mais frio. Então, como que é esse paciente? É um paciente que tem aversão ao frio, sempre é um paciente mais contido, é um paciente que ele dorme muito, ele fala pouco, a voz dele é baixa, a voz dele é contida, é um paciente que ele fala para você que ele não consegue expressar todas as suas emoções, então geralmente é um paciente que engole muito, é um paciente que não fala, é um paciente que ele não tem energia para passar o dia, é um paciente que ele não faz exercício físico porque ele não consegue, porque ele não tem energia para isso, é um paciente que ele tem sono o tempo todo, geralmente quando ele come qualquer tipo de alimento, ele tem diarreia logo em seguida e é uma diarreia fria. A gente fala que existem dois tipos de diarreia na medicina chinesa, a diarreia quente, que é aquela diarreia explosiva, mal cheirosa. Essa é uma diarreia que é provocada pelo elemento fogo, tá? Pelo calor, e aí eu vou falar sobre ela em um outro momento. Mas esse paciente com características Yin é um paciente que ele tem uma diarreia fria, e essa diarreia geralmente ela não é mal cheirosa, é um paciente que ele se alimenta e logo em seguida sai tudo, tá? Em líquido mesmo. Geralmente saem até alimentos inteiros, sabe? Nessa diarreia sai o alimento inteiro. Por quê? Porque esse paciente com frio, ele tem também uma deficiência na energia. Aí o baço e o pâncreas, né, já estando comprometido, ele não vai conseguir transformar e transportar esse alimento. E aí o paciente, ele geralmente tem esses episódios aí de diarreia. É um paciente que ele é extremamente contido, a pele dele é pálida, né? Um paciente que a gente fala que ele tá até sem cor, né? É um paciente totalmente contido e você vai perceber isso quando seu paciente chega para você. Geralmente, né, a gente precisa sim que o nosso paciente ele nos dê a característica, mas esse paciente a gente já consegue observar ele de longe, a gente já consegue identificá-lo de longe. É um paciente que já chega para você com esse tipo de característica, é um paciente que já chega mais contido, é um paciente que fala muito pouco, sabe? Então você vai conseguir identificar esse paciente. Então, como que é o tratamento do paciente Yin, né? Com características Yin. Então, o paciente com características Yin, geralmente ele tem o Yin elevado, então é uma deficiência do Yang, né? Porque, como eu disse para vocês, está faltando energia, né? Tá sobrando, entre aspas, matéria e faltando energia. Então, a gente precisa nutrir aí o Yang. Então, a gente precisa levar para esse paciente que tem uma característica do frio, calor. A gente precisa dar calor, né, pro paciente aí. Então, o tratamento com moxa é um tratamento muito indicado, né, para pacientes com síndromes de frio. A gente vai usar pontos tônicos gerais, IG4, estômago 36, tudo em tonificação, tá? A gente pode usar sim um F3 aí para dar uma circulada no fígado, só que aí a gente usa ele em sedação. A gente usa o R7, R6, que vão tonificar o Yin e o Yang do rim, R3, que é ponto fonte, em tudo em tonificação, que vai dar uma
uma tonificada geral aí no nosso paciente, BP6 também, tonificação, que é o ponto do, né, do yin geral aí, o mar do yin também, a gente vai dar uma tonificada geral aí no nosso paciente, a gente vai nutrir o yin, a gente vai fortalecer ainda mais esse yang que está em deficiência. E é isso, e o nosso paciente ele vai ter um resultado muito satisfatório, tá? Como eu disse, essa síndrome ela é mais comum, né, em idosos. Não significa que a gente não vai achar num paciente mais novo, né, um paciente mais jovem. Provavelmente sim, a gente vai encontrar esses pacientes. É raro, mas a gente acha. Mas geralmente é em idosos mesmo que a gente tem essas características, tá? E é isso. Então você vai conseguir identificar esse paciente de longe. E a gente, obviamente, precisa fazer consulta, a gente precisa avaliar pulso e língua, né? Que é muito primordial aí, né? Pra gente fechar o diagnóstico de maneira correta. A gente precisa de uma boa anamnese, sim. Mas as características do paciente yin, a gente já consegue sim identificar. Então, você tendo em mente, né, o que é o yin, o que é o yang, e você entendendo essa teoria, né, você sabendo quais são as características yin, as características yang, que não existe o paciente que é só yin e o paciente que é só yang. Geralmente, um paciente que o yin se sobressai, sim, ele tem propriedades yang também, mas o yin está sobressaindo, né? Então, a gente precisa identificar isso no nosso paciente para que a gente faça um tratamento correto. É de suma importância que a gente tenha esse comprometimento com o nosso paciente, que a gente trate ele como um todo e que a gente ofereça para ele o nosso melhor. Espero ter ajudado você de alguma forma e nos vemos em breve.